Boa noite, Escola da Mulher. Mais uma vez aqui no Juntas Cast e já estamos entrando no setembro. E setembro é amarelo, prevenção ao suicídio. E hoje estamos com duas convidadas especiais, uma psicóloga e uma psicanalista que a Tati vai apresentar agora, né, Tati? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cá. Boa noite, Escola da Mulher. E é isso. Setembro Amarelo. Vamos quebrar esse tabu, meninas? Vamos falar de um assunto presente, de um assunto atual e que foi por muito tempo escondido na mídia, né? Escondido por todos. Então, hoje a gente tem o prazer de receber Simone Pellegrini, uma psicóloga que atua há muitos anos aqui na cidade de Limeira e ajuda o pessoal, assim, com muito carinho. E a nossa querida Béria Gomes, que é a nossa psicanalista, tão jovem e tão atuante no mercado. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você, Simone, começando pela Simone. Simone, conta um pouquinho do seu trabalho, da sua formação e até aonde você chega de estar ajudando esse pessoal aí que vem a se atentar à própria vida. Bom, eu sou psicóloga clínica e neurocientista e atendo e sou especializada também em psicologia hospitalar. Então, naturalmente, as pessoas que passam por algum transtorno, estão passando por algum transtorno, alguma síndrome, enfim, algum problema de saúde mental, eles veem em mim a possibilidade de ganhar ferramentas para fazer a mágica da cura, né? Eu falo sempre que eu não curo ninguém, não existe isso, mas a gente dá ferramentas profissionais, né, para que eles consigam fazer a mágica, que é saúde mental. E eu tenho muito claro comigo que, na verdade, é uma tríade essa saúde mental, né? A saúde mental ela não funciona se não tiver saúde física e espiritualidade. Então a gente vai conversar Né? muito ainda, né? Muito. Então é muito amplo, mas basicamente é psicologia clínica com foco em cognitivo comportamental, sim. Que é hoje, né? Agora a Béria, né? Béria, e você? Fala um pouquinho da sua área, o que é a psicanálise e aonde a gente pode chegar com a psicanálise. A psicanálise, ela traz sempre você traz esse comportamento hoje, mas isso não foi gerado hoje. A psicanálise, ela sempre busca a somatização dos comportamentos, tudo aquilo que você engoliu durante uma vida inteira e hoje você chega num estado de não aguento mais, eu não posso mais com isso. E a psicanálise, ela faz justamente esse desinvestimento, um termo um tanto quanto técnico, que eu posso usar como ela revisita toda aquela infância, todas aquelas situações traumáticas, o que aquele indivíduo, por tantas dores que aquele indivíduo passou e agora onde ele chegou. O porquê que ele chegou nesse estado. Nunca é do nada. Eu acho que essa frase ela é bem importante para o tema, porque é muito comum você ouvir, do nada o fulano está com esse comportamento. Nunca é do nada. Pode ser que ele não foi olhado, pode ser que ele não foi observado, e pode ser que ele já... Mas com certeza ele apresentou comportamentos, ele deu sinais, porque as pessoas dão sinais. E voltando aqui, a Tati começou a falar que você falou que era muito escondido pela mídia, né? Sim. E hoje que está aparecendo um pouco mais, esse assunto está sendo mais importante por causa da prevenção, né? Esse assunto, meninas, é um assunto mais complicado. Ele realmente agora está aparecendo mais na mídia? É um tanto quanto curioso, porque é teoricamente recente, né? Embora esconde muito, né? A perda da vida, a inibição do próprio eu já existe desde quando a gente nasceu e além disso. Só que em 1994 que foi instituído o Setembro Amarelo, que mais específico do dia 10 de setembro, por conta de um rapaz norte-americano de 17 anos que tirou a própria vida num acidente de carro. E o amarelo vem porque ele estava num carro amarelo. Tô certa? Certíssimo. É isso. E aí, os parentes e os amigos, no funeral dele, distribuíram cartões com mensagens de positividade e com uma fita amarela para todos os presentes. Então, isso viralizou o mundo inteiro. Foi quando eu acho que as pessoas acordaram e decidiram, poxa vida, tem alguém querendo dar um grito
que esse assunto não é para se deixar abafado. Que esconde muito, isso esconde desde a família esconde muito isso quando ela tem algum sinal? Na verdade, eu acredito que tem muito a ver com o sofrimento que ela tem, né? E é isso que sempre foi, recentemente, né, nos tempos mais modernos, usado pela mídia, como a família já está em tanto sofrimento, porque expô-la mais ainda, né, falando do suicídio. Por quê? Porque a mídia, ela divulga o quê? Suicídio de artistas, suicídio de famosos, né? Só que, se a gente pegar, por exemplo, o Pat Adams, né, que é o ator do Pat Adams, que tirou a própria vida. Ele não simplesmente tirou a própria vida, ele vinha de um processo gravíssimo de depressão e uso, né, Ilícitos, né? exatamente. E é a história de vida dele, era a dor dele. Então, assim, não é do nada, não é? E a mídia tem essa coisa, né, até então tinha, de só famosos, só artistas que Porque Era um geralmente- Mas é um audiência. tabu, eu acho, você falar assim, a pessoa tirou a própria vida. Então, geralmente tem nas mídias, nos jornais, na internet, sofreu acidente de carro, faleceu por acidente de carro, um acidente doméstico, mas o suicídio, ele não aparece. Então, escondido. E tem muito ele é também aquela escondido. coisa, porque as pessoas banalizam muito a situação e entendem muitos, né, de maneira muito errônea, que o suicídio ele é uma covardia. Mas, na verdade, o suicídio é o desespero. O Sim. suicídio é como se fosse uma crise de pânico que dura exatamente 5 minutos. Não é assim, tipo assim, a pessoa para chegar a cometer o suicídio, tipo assim, ela perdeu totalmente o medo, porque a gente sabe que o medo protege a gente. É um meio de Sim. proteção, porque senão a gente fazia sem medo, a gente faz loucura, a gente se joga de um prédio sem a gente ter medo, sei lá. Para mim é assim, quando a pessoa chega ao ato final, para mim é assim, ela perdeu completamente o medo. Às vezes ela nem Ou sabe não, o que ela assim. está fazendo. Ela tá tão inundada e tão comprometida emocionalmente com aquela dor que ela não faz o uso da razão, sabe? É basicamente isso. Tudo que você vê de comportamento onde a emoção ela está se sobressaindo de uma forma absurda, de uma forma perceptível, essa pessoa precisa parar e entender a razão. E um pouco do tabu que a gente fala do Setembro Amarelo, eu acho que o que arrasta com tudo isso é o tabu que a gente ainda tem em relação à saúde mental. Hoje, no século XXI, a gente ainda tem muito tabu, muitas pessoas que acham que o tratamento, que procurar uma clínica, que procurar um médico, um psiquiatra, é coisa de pessoas loucas. Tipo, eu não vou no Exato. psiquiatra, não preciso E eu disso. acho que isso reflete muito o número que a gente vê exacerbado de suicídio. Porque as pessoas, elas não conseguem compreender que é totalmente passiva de passar por um momento, sim. Eu não procuro um médico psiquiatra porque é doido que procura médico psiquiatra. Não. Todo mundo passa por fases e todo mundo tem direito de não saber lidar com a fase que está vivendo. E, na verdade, o que eu penso é que a gente é muito visual, né? As doenças da mente, do psique, elas são deixadas em última etapa de todo o processo, de todo o tratamento. Porque, por exemplo, para você passar por uma cirurgia, qualquer uma que seja, se a Você sua tá mente não vendo, né? tiver preparada, você não vai entender aquilo como uma melhora. A sua sanidade não vai te deixar sarar. Porém, o que a gente fala? Tudo que não sangra não dói. Então, por exemplo, como que a mente sangra? É no processo depressivo. E muita gente acha que a depressão é, como você disse, Béria, banalizada. Por quê? Porque a dor da mente é de cada um. Às vezes, o que para você é muito simples, para o outro é um estágio de dor absurda. Inclusive, se a gente pegar o caso de mutilação, por exemplo, é a concretização da dor da alma.
Então, eles precisam, a dor é tanta na Que eles alma, precisam eles mostrar. precisam se machucar para concretizar aquilo É que é como tão... E ela vai cavando um poço, É. né? E quando ela chega até lá, com os tratamentos que nós temos hoje, ela consegue se reiniciar, gente, a gente voltar ou não? ressignificar. Isso, porque às vezes, muitas vezes, ai, tentou suicídio, ai, não tem mais jeito, tá no fundo do poço, essa não tem mais jeito. Tem jeito, tem jeito. como, porque é isso daí que é a prevenção também, Mas né? eu acho que um doente da mente na família, a família toda Adoece. está comprometida em memória. E o O contrário tratamento é também feito o com a aliás, família o toda? contrário é verdadeiro. Uma pessoa que busca saúde mental num profissional especializado, né, na verdade, não é só a pessoa que é tratada. É O a tratamento se família. multiplica. E é muito, muito interessante. Porque ele não consegue sozinho também, né? Mas isso às vezes acontece naturalmente, porque ele vai melhorando, todo mundo vai melhorando, vai vendo a melhor. E um vai buscando, vai falando para o outro, e as coisas vão se aproximando e vão fazendo sentido. É a contaminação, É, também, porque quando do- você tem um ambiente e ali aquela pessoa tá, um exemplo físico, tá? A pessoa tá com gripe. Provavelmente, a gente acabou de sair de uma pandemia que eu posso usar muito como exemplo. A gente tinha que se manter distante, porque senão a gente poderia ser contaminado. Se como um contaminar. todo, sim. A nossa egrégore, né? Ela se mistura. Então, assim, ela existe sim essa contaminação positiva. Quando você vê uma pessoa muito positiva, que você fala assim, nossa, você quer estar próximo daquela pessoa. Por que você quer estar próximo daquela pessoa? Porque aquilo te contamina, porque aquilo te chama Te faz bem. te faz bem de alguma forma. E também é recíproco pro contrário, né? Se Sim. aquela A pessoa... neurociência fala muito disso, né? Muito. Isso é Você fala de motivacional, isso daí faz parte do tratamento? Olha, assim, a gente tem que entender mais ou menos como que a coisa acontece, né? Quais são os perfis, assim, quais são os principais casos que a gente tem documentado em números de suicídio? Os primeiros colocados são os bipolares, né? Então, assim, você está trabalhando com uma pessoa que você não sabe que tem problema ele trata saúde mental ou não, necessariamente, mas um dia ele está maravilhoso, feliz, sorrindo, ele é a alegria do lugar, no dia seguinte ele tenta contra a própria vida ou, enfim, acaba com ela. E a pergunta é, por que ele fez É por isso que chega assim e fala, não, Por mas que ele não, fez não é isso? Mas possível, essa ontem ele estava dando pessoa- risada e hoje, assim, né? Só que as pessoas não entendem que cada um tem sua dor, não é? E ninguém pode dizer que entende a dor do outro. Você pode ser sensível a ela. Você pode se colocar num nível de sensibilidade, mas dizer que você sente a dor do outro, isso é bobagem. não Eu é? também eu acho isso, porque a dor do outro, por mais que você sabe que aquilo é doloroso, é um processo que você às vezes nem passou ainda pela sua cabeça, mas na pele é completamente E não diferente, né? importa o tamanho da coisa, a dor é de cada um. É. E a pandemia É que nem trouxe você uma- falou, por né? Às incrível vezes é um motivo Para pequeno. um é nada É, e para não, outro é a gota É a gota d'água. d'água. E uma coisa que, assim, por incrível que pareça, a pandemia nos trouxe foi a consciência da importância do tratamento multidisciplinar. Sim. Por Deus, eu me ajoelho e agradeço ao universo por conta disso. Porque assim, era se bem teve tabu alguma também, né? coisa que, olha, que a pandemia nos trouxe, foi a consciência de que psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, pessoas que até a própria parte religiosa, porque a gente não pode esquecer a importância da fé, que é o acreditar que existe, que vai dar certo, que a coisa pode andar, entender que tratar saúde mental é um conjunto, né? Então, o psicanalista e o psicólogo acompanham o trabalho do psiquiatra, né? E nós estudamos também psiquiatria, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, Sim. psiquiatra não é um fazedor de receita. É porque Não. as pessoas pensam muito isso. E hoje- né? Ele vai a lá me gente- dar. Eu não vou no psiquiatra, ele vai me dar remédio para dormir. Não. Basicamente é isso E a gente tem- No tratamento na clínica, às vezes é necessário, se faz necessário o remédio, porque aquele indivíduo, aquela pessoa,
ele já não consegue mais, ele já Ter não tem tranquilidade de capacidade. Não, eu quis dizer que eles pensar, acham de... que é só limita a isso o tratamento. E não, É. tem a psicóloga, Sim, é é uma o junção, como ela trouxe. multidisciplinar. Exatamente. E é tão Então, é um interessante conjunto. que os colegas hoje, inclusive nos hospitais também, eles transferem até mesmo para nós, psicólogos, psicanalistas, o ato de laudar a pessoa. Por quê? Porque a gente precisa de tempo com a pessoa. A gente precisa vivenciar, imergir com o ser, né? E o psiquiatra, ele é um médico. Então, ele vai vir aquele momento e o remédio, ele nada mais é do que uma ferramenta. Né? Ele é Pra uma ajudar ferramenta vocês. para ajudar a gente Sim. a conseguir entrar na essência dessa pessoa, que é um digging mesmo, é um cavar a essência dessa pessoa para conseguir encontrar qual é o gatilho, qual é a dor, né? E ressignificar esse processo todo. Eu Não é? acho que um ponto importante também que a gente pode colocar é um pouco desse imediatismo. A gente vive num mundo muito imediato, onde tudo é muito fácil, tudo muito rápido, tudo acontece muito de repente. E eu não sei a sua experiência, mas eu percebo que existe muita gente na clínica que fala assim, mas quanto tempo eu vou ficar boa? É. Mas eu quero... A pessoa, ela já quer entender... Ela quer entrar no processo já sabendo qual é o final. Quantas sessões eu vou ser curada? Exato! Essa é muito... Quantas pergunta sessões eu clássica. preciso Eu fazer? preciso de quantas? E o remédio faz justamente o looping, né? O remédio eu chamo de o remédio, o psicotrópico, eu brinco que ele é, na verdade, uma maquiagem, ele é um corticoide. Aham. Né? O que ele faz? Ele maquia. Né? Então, ele não, o remédio usado em saúde mental, ele não cura. Ele é uma ponte para o processo de Instrumento pra- cura. É. Quem vai trabalhar esse processo de cura somos nós, a equipe multidisciplinar, que acompanhamos e entendemos o processo. Que vai Muito bem. fazer a vivência. Mas o que o remédio faz quando não é tão necessário em casos tão extremos? Ele dá estabilidade. Eu acho que é a estabilidade emocional que dá. Pra pessoa Aquele- voltar. imediato. Vou Imediato. respirar Só e vou começar a contar a minha história. Ou não, né? Eu só vou É. fazer de conta que está tudo bem até o meu remédio acabar, eu precisar novamente, eu perceber que a dose não está sendo suficiente, e isso entrar num processo de aumento de dose, aumento de dose, aumento de dose, e virar um negócio infinito, que ela vai passar 10, 20, 30 anos tomando um medicamento, Sem se só que ela curar. não olha para a dor dela. Eu acho que a conscientização disso é muito válida e importante. Eu acho assim, ó, está num nível que não está conseguindo suportar, como você trouxe. A pessoa precisa ter aquele fôlego, a pessoa precisa ter homeostase. É impossível viver sem prazer. É impossível um ser humano viver sem prazer. Ele precisa de um prazer. Nem que o prazer dele seja uma coisa que para os demais ou para a maior parte das pessoas é um total desprazer. Ele precisa ter prazer naquilo. Nem que o prazer seja se mutilar. Trazendo um exemplo bem drástico, mas bem real. Sim. É prazer. Ele precisa ter aquele prazer. Quando a pessoa vai pro psiquiatra e é receitado um remédio e ele fala, nossa, eu vou ter que tomar remédio a vida toda? Não. Eu acho que essa conscientização é importante. Nada é definitivo. É definitivo se você achar que o seu tratamento parou ali, porque não parou ali. E aí é o complemento do que ela trouxe. É o dia a dia, é as sessões, é semanalmente. É cada semana você perceber que aquela pessoa pode falar um pouquinho mais. Porque o campo transferencial dentro de uma clínica não é fácil. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai se abrir, vai contar. Tem pessoas que sim, que têm essa facilidade. Tem outras que O não têm a vínculo capacidade. é muito demorado. Que demora 10 sessões para ela abrir a boca. E hoje não há tempo para esperar 10 sessões. Nós temos que intervir de maneira muito... É um trabalho de Drástica. formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, né? E é uma Pouquinho coisa de que cada tem que vez. ficar muito clara em relação especificamente ao suicídio, e não só à saúde mental, mas especificamente ao suicídio, é que as doenças relacionadas ao suicídio, bipolaridades, um pouco de esquizofrenia, a depressão em si, o tratamento não tem fim. O tratamento é a vida toda. Sim. Uma vez tentado contra a própria vida, Precisa ser assistido. a vida toda. Então, assim, é um negócio muito sério, né? Que tem fatores ambientais, que tem fatores biológicos, que tem fatores sociais, que tem fatores psicológicos. E o impacto disso, não só para a pessoa, mas para a família, é extremamente grave, extremamente importante de ser tratado. Então, a família também precisa de um apoio.
Exato. É porque desestrutura a família toda se É. tem um caso de Se, suicídio dentro dela. sim, com certeza. E ela precisa ser assistida. Traumatiza. Quantas Traumatiza. pessoas você não conhece que você vê que aquela pessoa nitidamente ela tem um bloqueio? Ela sempre relata. Ai, a minha vida quando chega em determinado estágio para. Eu não sei o que acontece. E aí você vai olhar para ela e fala assim: porque eu assisti o meu pai se matou, foi eu que vi a primeira vez. Ou que eu E aqui- encontrei o corpo. Eu que encontrei o corpo. Ah, então. O E daí suporte emocional, ele é definitivo para a família E conseguir quando seguir. acontece isso na família, as pessoas envolvidas que ficaram, mesmo que nunca fizeram tratamento com psicólogo, psicanalista, tem que procurar para também receber essa ajuda, Sim. né? Precisa. Porque é uma dor, tipo, foi arrancado da sua vida. Fora Aquela a dor do pessoa. luto, eu acho que ainda tem várias outras coisas que acarretam numa família. A Desencadeia as frustrações, desencadeia a falta de motivação de continuar vivendo, porque aquilo não faz mais muito sentido, por exemplo, no caso de uma mãe, não é? Ou de um pai, de um filho que vê. Eu acho que a gente tem que tentar resgatar o brilho nos olhos, resgatar aquilo que tá A de vida bom vale na vida a da pena pessoa. Ressignificar aquele momento, sabe? E entender que era o melhor que a pessoa podia fazer, mesmo que tirar a própria vida. Sim. É um trabalho de ressignificância e quando é figura paterna ou materna, eu ainda trago com um peso maior, porque para um filho, e todo mundo aqui é filho, e para um filho, o que é a mãe? O que é o pai? O que representa? Geração de vida, né? É tudo. É tudo! É tudo. É onde. Você tá emocionada, né? É muitas vezes de onde vem a força, né? É só base, né? É só base. E você E vê, quando falando em pai e filho, eu tive vendo algumas reportagens que hoje o número de suicídio entre os idosos a partir de 70 anos, por solidão, é muito ocorrente. Não chega tanto quanto os jovens Não, hoje. mas, por exemplo, Mas uma é pessoa muito. categoricamente formada, É psicologicamente que assim, já é estranho, né? assistida pela vida, né? Porque 70 anos você já criou seus filhos, seu neto, Tá e aí... aposentada para aproveitar a vida. Mas aí o que é? A dor da solidão. Você vê? Do São dores abandono. diferentes, dores de depressão, dores de comportamentos, mas a dor da solidão para uma pessoa que a vida inteira se dedicou à família, de repente se vê sozinha no abandono, né? Inclusive, as doenças muito. degenerativas, né? Elas têm muito dessa característica de Por eles a pessoa quererem não não ver. querem mais lembrar, não querem mais falar. E não querem se E vitimizar aí na entra o doença, Alzheimer né? e o Parkinson, são doenças muito características dessas pessoas que perderam o sentido e que simplesmente querem se isolar, né? Não é o ato, não é o caso do Setembro Amarelo, mas também é um ato de se isolar do mundo. Você estava falando dos jovens. Você falou que a maioria são jovens. Isso tem alguma coisa no meio hoje interfere nisso? Tipo assim, internet, muito coisa, tipo porque bullying, na tudo muito verdade, aflorado hoje. O que não sei. acontece? Os jovens, eles já têm o desencadeamento hormonal porque é característico da idade. E a gente, pós-pandemia, falando já no tema pandemia, a gente está tendo uma geração inexplicável, porque assim, vocês como profissionais estão recebendo um consultório, pacientes jovens, adolescentes de menores idades, nada a ver com aquele livro que você... Não então, tem é inexplicável. E assim, ainda vamos demorar muito tempo a criar uma teoria para eles. Porque eles têm assim, grupos disso não, também. é porque assim, eles estão em sociedade, foram arrancados da sociedade, aprenderam a estudar de casa, aí muitos não querem voltar,
outros pegaram a fobia social, Uhum. que também desencadeia vários outros tipos, e chegando ao suicídio, muitos também. E aí eu falo para você, hoje, em 2023, não seria necessário o Sistema Único de Saúde implicar nas escolas a psicologia? Já está. Não, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, já tem projeto para presença de psicólogos especializados dentro das escolas, mas a demanda nunca é atendida. Saúde nunca é atendida. É. Isso, assim, Então. não existe país do mundo que dê conta do seu sistema de saúde. É impossível, porque a demanda ela é É um problema social. é, É um problema Sim. social num tamanho que a gente sabe. A gente não tem estrutura de saúde, né? Física mesmo. A gente não tem uma super estrutura. A gente tem muito gap nesse ponto. Que dirá na mental. Essa parte de prevenção nas escolas, como poderia ser abordado? Bom, a conscientização, e eu tenho feito muito isso, é você sentar e conversar, né? Não só com alunos, mas professores e pais. Eles têm que aprender a ouvir. É incentivar a fala. A e escuta. Aí, a escuta ativa é o pulo do gato. É, E a por que a saída. escuta ativa? Porque assim, ó, a gente, como pais, a gente também tá desesperado com um monte de coisa para fazer. Sim. A gente também tá dando conta de 55 mil assuntos ao mesmo tempo. E será que a gente realmente está preocupado? E a criança, o adolescente, ele sente isso. Ele sente que ele está querendo atenção. Quantas vezes você vê as crianças fazendo birra no mercado, seja em qualquer lugar, e a mãe fala assim, ó, ele quer atenção. Ele quer atenção. É justamente a atenção, mas E é limite. E às vezes não sabe nem como dar atenção. Não É tão na sabe. correria, não sabe. Qual a atenção, gente? O que é a atenção? Não é de Ah, o celular, propósito. toque, é atenção. Que é o vídeo. Dá Né? um videozinho da galinha que ele gosta, ele fica quietinho. Mas não é isso. E tem uma questão física também que é importante a gente trazer, e isso vem da neurociência, que é assim, as gerações mudavam de 15 em 15 anos, mais ou menos, há algum tempo. Depois passou a cada 10 anos as gerações mudavam. Antes da pandemia, estava na faixa de a cada 6 anos a gente via mudança de gerações. Pós-pandemia, se é que é possível, né? Que a gente está em pós-pandemia, hoje as gerações mudam de 3 em 3 anos. O cérebro mudou. É muito rápido. É o órgão, não é muito mais do que comportamento ou influência. O jeito mudou, o jeito do cérebro, a evolução entrou em ação. E foi tudo muito rápido. E tem muitos adolescentes, falando na parte adolescente, que eles não estão sabendo lidar com o tanto de informações que esse cérebro transformado traz para ele. E quem que sabe? E a gente, com o nosso cérebro Mas um pouco mais aí- antigo, vai saber como. Não, então, mas Aí aí, você eu pega né? as escolas que precisam se atualizar em relação a isso. Exato. Formato de É. ensino. Tem que Modelos. mudar. Que nem você falou, de do livro, o livro comportamento. que elas estudaram lá atrás, hoje é completamente Freud não diferente. explica hoje. Freud não explicaria. Na verdade, ele pegou Covid. Ou a NASA vem, então. O Freud hoje não explica. Não. Né? E assim, é muito curioso trazer, porque esses adolescentes, esses jovens, eles são tão inteligentes. Extremo. Muito. Inteligência que eu falo assim, meu Deus do céu, da onde? É assim, Da onde verdade. saiu? É muito Mas até inteligente. os pequenininhos Sim. que nascem já sabendo tudo. Parece que eles estavam aprendendo. Já vai nascer E- falando daqueles. Se vocês percebem, né, a quantidade de pós-pandemia, ou os filhos da pandemia, são muito. Aparecem muitos autistas e muitos Sim. TDAH, não é? Só que eles também vêm com altas habilidades, Exato. não é? Então, assim, a tabela. É tão patético, mas enfim. Na verdade, é uma tabela que vai definir se a pessoa é ou não portadora do transtorno, Uhum. né? Enfim. E aí,
outra banalização. Então, depende de que médico você procura. Você vai ao pediatra, ele tem uma tabela, um neuro tem outra, Tem uma não sei quem escala, outra. tem não sei o Aí quê. vai, aí tem cidade que recebe verba, se tem mais autista ou menos autista, TDAH, mesma coisa. Só que aí eles chegam pra gente, eles têm um déficit. Ok. Tá, mas eles ficaram em casa 2 anos. Eles nasceram na pandemia. Eles não tiveram socialização. Eles são realmente mais reclusos. Sim. Tudo bem. E qual o problema disso? Não é? Mas eles já são colocados como com uma deficiência social aí importante. Tá, só que eles também desenvolveram altas habilidades que podem se sobrepor a esse déficit. É E como se aí fosse um bebê prematuro, né? e Ele vai tem que do crescer. profissional conseguir localizar isso, É. né? E estimular essa alta habilidade, que ela seja tão desafiadora, porque eles gostam de desafios. Eles, né, em regra, o desafio é o que o traz para a gente, que cria muito vínculo com a gente. Trazendo essa alta habilidade ou valorizando essa característica, a vida fica muito mais fácil. E você não vê pais descabelados, loucos, com cada um com um laudo e cada um falando uma coisa. Então, a gente está no momento de, se é que em algum momento, né, não existiu, mas muita desinformação em relação à saúde mental. Muita desinformação. Então, assim, em regra, todos nós precisamos olhar para a nossa saúde mental. Sim. Nós temos momentos em que estamos tranquilos, mas eu duvido muito que hoje, com as influências que temos e com a pancada da vida hoje, né, a quantidade de boletos que a gente tem para pagar e a quantidade de responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, que a gente não precise de uma pessoa que simplesmente nos ouça e não nos julgue. É isso mesmo, acho ponto que é do verdade, o consultório. julgamento pega muito. Porque... E por que existe tanta gente reprimindo essas emoções? Porque elas não estão num ambiente seguro, elas não estão num lugar, elas não se sentem à vontade para falar sem julgamento. Porque o tempo todo tem gente julgando, o tempo todo tem gente trazendo as caixinhas, que é o TDAH, que é o, né, que é todas, o autismo, todas as classificações que são colocadas hoje. E muito enviesa isso, eu também gostaria de colocar um pouco sobre a questão das emoções, sabe? A gente também tem a ver com a saúde mental, e eu gosto muito de trazer, porque a prevenção do suicídio, sabe? As pessoas começarem a se aceitar, as pessoas começarem a aceitar que tem dias que não está tudo bem. E tá tudo bem, porque isso é da vida. Hoje, a gente tem 1 bilhão de informação o tempo todo no Instagram. Quem não tem uma conta de Instagram que tem, sei lá, eu não tenho números para mensurar a quantidade de informações que nós temos. É um turbilhão. É normal você ver uma coisa, você se chocar. É normal você... Não existe vida de palco. E o que as pessoas estão buscando muito é a vida de palco. Porque parece que o do outro... A grama do outro é mais verde. Mas aí eu te falo, você falou da vida de palco, né? A pessoa tá lá, ela se mostra na frente das câmeras, um sucesso, um estereótipo, que hoje em dia vamos falar muito em estereótipo, o cabelo, o celular, enfim. Tudo bem sucedido. Ela desliga a câmera, ela está num processo de depressão tão grande que ela tem que, tipo, a bipolaridade dela tem que mostrar uma felicidade e intimamente ela não está vivendo isso. Que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas são forçadas a mostrar algo irreal que nem ela está sentindo. Isso pode desencadear também a parte do suicídio entre as pessoas? Tipo, ai, não tenho isso. Frustração. Sim, eu não tenho essa vida, eu tô então eu não quero que eu não mais. estou vivendo. Eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu estudo isso, eu estudo felicidade. E o que eu vejo, né, e pesquiso muito, e enfim, que as pessoas colocam a felicidade em algo muito distante ou muito difícil de se conseguir. Ou com muito valor. Momentânea. E ficam em cima daquilo e se pautam sua vida em cima dessa suposta felicidade, e que depois de algum tempo ela vai conseguir, e aí ela vai chegar e vai perder todo o sentido.
E aí vai gerar uma frustração tamanha que ela vai ver que aquilo que ela buscou durante tanto tempo passa tão rápido e que a felicidade nada mais é, assim, de uma maneira muito rasa falando, né? Me perdoem os meus autores, né? Mas a felicidade é um conjunto de muitos bons momentos, bons pequenos momentos reunidos. E não a felicidade, ela é uma ferramenta, né? Ela é um caminho, ela não é o final. Então, e a pandemia Nossa. poderia ter trazido esse bom sucesso, né, nessa felicidade, porque foi tirado tanto da gente, né, a oportunidade de trabalho, a oportunidade da vida, a oportunidade de estar presente, de se reunir com pessoas queridas, e hoje que num tempo breve, 2 anos, para uma pandemia é bastante, mas assim, teoricamente, durante uma vivência de vida, tão pouco e as pessoas ainda não entenderam. E eu Só gostei foram dessa 2 anos. sua colocação, que a gente não precisa buscar a felicidade. Ela não tem um. Aí aqui é a sua felicidade. Deu a Esse oportunidade acúmulo das de pequenos pessoas momentos. verem, E não precisa ser grandes. Não. É você estar ali na esquina comendo cachorro quente com uma pessoa que é super agradável, que você gosta dela. Aquilo é E felicidade. felicidade não é realização de sonhos. Sim, que é esses Não. pequenos momentos. É justamente isso, sabe? Tipo, é uma felicidade a gente estar aqui reunida, conversando de um É assunto. prazeroso, É prazeroso, gostoso, um pedacinho. Sim, é experimentar isso. Mas eu acho que para você entender essa felicidade, você tem que entender a valorização do seu momento presente. Você tem que entender que tá tudo bem aqui e agora e ressignificar os momentos que não são tão bons assim, porque vão ter momentos que não são tão bons. E aí naquele momento eu tive a infelicidade? Não. Você teve um momento que não foi tão bom, mas se você olhar por outro ângulo, você teve aprendizados naquele momento. Foi árduo, foi difícil, mas ele vai gerar frutos. É a mesma coisa da pandemia. Gente, a pandemia, ela trouxe várias coisas que foram muito ruins, mas ela trouxe teve um muita monte de coisa positivas. boa. Teve gente se reinventando profissionalmente, Sim. teve gente se A ciência. descobrindo. A ciência andou anos-luz à frente. Sim, precisou. Foi Mulheres na forçado. ciência, mulheres na É. ciência. Até É o descobrimento isso. da nossa vacina. Sim. Foi em tempo recorde, porque Isso. precisava, era um assunto urgente. Urgente. Então, assim, é olhar, eu acho que é muito ressignificar esses momentos, sabe? É porque os bons, eles sempre são esquecidos, né? Não Os conta. ruins, eles sempre parece que pesa mais, porque o nosso cérebro, ele faz esse peso. Por exemplo, eu posso ter feito 10 coisas super legais para você. Eu faço uma, parece que aquelas 10, elas já não existem mais. Eu O acho que tem porquê um fator disso? cultural aí muito pesado, né? Muito pesado do tempo do dinheiro, né? A gente vive no tempo do dinheiro hoje. E é líquido, né? Tudo é muito líquido, todo mundo se desfaz e não se dá valor para aquilo, para a memória, basicamente. A memória, ela não é valorizada. Nem nas fotografias hoje em Não. dia. Não Você- tem mais foto. Não tem. É gente, isso. não tem. E provavelmente a foto que você tirou ontem várias vezes vai ficar guardada em algum lugar. Ah, vai ser apagada, gente. Não, ela vai Ela ser. nem Sabe quando você existe vai lembrar mais. dela daqui a um ano, o seu drive na nuvem? Se Talvez. É. Né? E a vida passa. Mas pegando a sua pergunta sobre por que É. a gente foca tanto no ruim, né? Existe uma frase que ela é bem conceituada, ao meu ver, que é tudo que você dá atenção cresce. Então, assim, quando você tem esse olhar e essa consciência, porque a maior parte das pessoas não tem essa consciência de tipo assim, ó, eu só estou valorizando o ruim. Elas nem pararam para pensar que elas só estão olhando o ruim. Uhum. Vai no piloto automático, vai vivendo. É como crítica construtiva? Tipo assim. E aí, o que acontece? Vamos supor, vou até exemplificar uma amizade. Então, você teve anos-luz de amizade com uma pessoa e aí um dia ela fez alguma coisa pra você que te decepcionou. E aí você ficou decepcionada, frustrada e não quer mais aquilo. Pra você aquilo foi fatal, tá? Exemplificando.
E aí é bem cruel da nossa parte isso, né? Porque ela foi tão legal durante tanto tempo, e aí por um erro, porque ela errou com você. E por que que a gente espera tanta perfeição do outro, né? Por que que a gente coloca tanta expectativa naquela relação? Por que que a gente coloca tanta expectativa no outro? Por que que a gente não consegue olhar pro outro e falar, nossa, ele errou. Mas será que eu também não erro? Será que eu tô colocando ele no mesmo lugar que eu colocaria eu? Será que eu nunca fiz isso pra ninguém? E também pesos diferentes. Não, mas o meu erro foi menor. As réguas É. são diferentes. Que entra naquilo que você falou também, né? É, Volta a dor naquele pequena, a ciclo. dor grande, É. e você não tem É como um ciclo, né? direcionar isso. E eu acho que hoje em dia a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, porque assim, independente do assunto que a gente está hoje, no cotidiano, às vezes você entra numa loja, num comércio, ou numa escola, ou até mesmo no seu consultório, no seu, falou bom dia para a secretária, nem sempre ela está sorrindo, mas a gente tem que ter a sensibilidade de saber o que não tem Você já atrás julga, daquele né? sorriso. Você já julga. Porque às vezes não é o mau humor, às vezes é uma má situação que ela se encontra. É a dor. É a dor. E às vezes é uma dor física. Isso. Às Sim. vezes psíquica. Sim. E aí, não cabe a gente julgar. Mas assim, ó, o que o outro entrega pra gente, eu acho que isso é bem libertador também. O que o outro entrega pra gente nunca diz sobre a gente. É sempre sobre o ele, outro. é. Então, se eu dei um bom dia e se tá tudo bem pra mim dar um bom dia, Eu não preciso esperar do outro que ele responda também. tá tudo bem se ele não quer responder. Mas é que hoje em dia as pessoas levam muito a sensibilidade pro coração, né? Fala assim, ai, é comigo, Ai, ai, o é ego comigo. tá tão frágil, Ai, né, nossa, gente? Isso é uma questão do id, o ego, o superego se juntou num só Ai. e ficou. E as pessoas, quando elas começarem a aprender também que elas têm que falar, Até o não, E também né? você ouvir, né? assumir o erro. Às vezes a pessoa só quer falar e a gente tem que deixar ela. Ela tem que errou com ouvir. um amigo, por exemplo, usando o exemplo. Assume que errou, pede desculpa. Desculpa. Aham. E aí, Olha, se ele não desculpar, o problema não vai ser mais seu. Não, e assim, é você se colocar no seu lugar. Ok, errei, preciso falar que eu errei. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é uma outra questão, que aí já é foge. da outra pessoa. Mas assim, eu sempre brinco, né, que a verdade é a melhor resposta. Sim. Né? Brinco não, eu levo isso muito a sério, aliás. Isso é formação de caráter dentro da minha casa, né? E a verdade é a melhor resposta. Então, assim, se você fez alguma coisa que o outro não gostou, olha, eu fiz isso, reconheço, me desculpa. E se eu te ofendi, se eu te prejudiquei, como eu posso resolver isso? Porque a sua amizade para mim é importante. A presença da sua pessoa na minha vida faz a diferença. E dá a oportunidade da outra pessoa também falar, né? Claro. E mesmo isso, numa coisa corriqueira, salva vidas. Salva. A proximidade, o estender a mão, a humildade de você assumir que não tá legal com seu colega, ou de até inverter os papéis, ver que ele não tá legal com você, mas espera lá. O que te levou a fazer isso? A pandemia, trazendo de novo a pandemia, incentivou esse silêncio, que é uma coisa que eu brigo muito, que eu luto muito para trazer, que assim, eu quero que as pessoas falem, eu quero que as pessoas conversem com as outras, que mesmo que seja dolorido, o outro precisa saber que ele tá com uma dor por conta daquela pessoa. Que aquilo tá doendo. Ele para precisa de fazer verbalizar, isso. para de mimimi, para de frescura. Converse com a outra pessoa. Né? A gente imaginava na pandemia, no começo, aquelas manifestações e reunião de alimentos, doações, que ia haver uma empatia generalizada e acabou que foi o contrário. Tinha gente que fazia por raiva. Nossa, eu vou fazer para parar de me pedir. Exatamente. E o que a gente vê hoje? É o contrário. Né? É a total falta de empatia consigo mesmo. Então, assim, é o autocuidado, é a autoestima, é a sua valorização, é quem você é no mundo. Se você for embora hoje, morrer hoje, quem vai sentir sua falta? Qual é a sua história? Né? Quem faz parte da sua vida? Né?
quem que vai sentir isso? Assim, ou simplesmente você vai ser um ponto, faz puf, sumiu. Eu acho ser que é uma por pedra isso. e Você não vira um ter, ponto de energia no universo para manter a gravidade. Assim, não, E você tem uma história de vida. E essa história, ela faz toda a diferença quando é significada, ressignificada, valorizada, instigada e compartilhada. Sim, exatamente. E outro ponto é que eu vejo na teorias de pais e filhos, hoje a gente como pais e mães, a gente se pune muito pelos. Não sei se alguns pais ainda. Eu acredito que sim, geram muitas expectativas em cima dos filhos e querem colocar os sonhos deles em cima do filho. É. E isso acaba confundindo o mental do jovem, da criança, que ele, poxa vida, eu tenho que ser o que meu pai quer que ele quer que eu seja, e está se perdendo uma identidade que hoje a gente não sabe o que o jovem. Quantas vezes chegaram no consultório de vocês, jovens que prestes a prestar vestibular, que não sabe a diretriz de qual caminho tomar, porque não teve escolha, porque não foi ouvido. Essa situação de reprodução de padrão, eu acredito que nós, aqui na nossa cultura ocidental, ela é muito tradicional, muito antiga, de se atender à expectativa de pai e mãe. Né? O que acontece hoje, que eu vejo que é um pouco diferente, é que um pouco antes se aceitava isso, e assim, eu vou fazer o que meu pai quer, depois eu faço outra coisa que eu queira, ou eu vou tentar mostrar para ele que eu vou tentar brigar, vou tentar me manifestar, enfim. O que eu vejo que acontece hoje é que nem isso o jovem consegue ter. Filtro. Não. Ele não sabe o que fazer, ele não quer aquilo, mas ele também não sabe o que ele quer. Ele fica perdido. Ele não tem posicionamento. Ele não sabe o que ele quer, porque ele está pisando em ovos. Justamente por conta dessa mudança. Né? Eu faço orientação vocacional, profissional, vocacional, e a primeira pergunta é assim: o que você gosta de fazer? Né? Assim, uma pergunta leve: o que você gosta de fazer? Não Não sei. sei. É. Mas ele Não nem parou para sei. pensar. Não, e quando voltam de um aniversário, de uma escola, do dia de aula, você pergunta, e aí, como é que foi? Normal. Será que é padrão as O respostas? que é essa normalidade? Não existe normal. Vamos lá. É o Vamos normal. começar. Eu acho que talvez nesse momento Tipo, não aconteceu nada demais. ele não quer compartilhar. Ele não quer falar. Ele está sendo instigado, você está puxando, você está Sim. buscando, você está tentando aproximar. Mas aí é o todo dia fazer isso, sabe? É o todo dia semear, incentivar. Pegar aquela colherzinha e ir raspando, raspando, até chegar lá no coração, né? No fundinho, né? Porque eles É também mais ou se menos protegem. isso. a Mas eu gente acho que é um pouco também, eu vejo que é um pouco mais na turma que meu filho está inserido, né? Eu vejo que as mulheres falam mais. As informações para as mães dos meninos chegam através das mães das meninas. Ah, sim. Falo, gente, por isso que assim, então para mim, assim, ele chegar foi tudo normal. Aí quando você vai fazendo pergunta mais fechada, aí ele consegue responder. Tipo, você foi bem naquela questão da prova, assim, não sei o que lá, não sei o que lá? Aí ele consegue responder. Você vai falar, foi bem, foi tudo bem De na um modo escola, geral, no tá modo normal. Tá normal. Então, se eu quero saber de algum ponto específico, eu pergunto se foi tudo bem, ele vai falar normal. Aí, se eu quero saber de algum ponto, eu faço a pergunta. Daí ele consegue responder. Senão ele não vai nem lembrar daquilo, nem que aconteceu aquilo. Mas, Karine, durante eu o dia. acredito também que isso vem de um comportamento de pais que tem que ser padrão. Tem que ser repetitivo, tem que ser insistente, tem Se que vai ser todo dia. dia. Foi normal. Eu vejo isso com a minha, né? Assim, todo dia é clássico. Ela chega e ela conta o dia todo dela. Eu vou chegar em casa agora, ela vai querer saber como foi e ela vai contar para mim tudo que ela fez. E isso é desde muito pequena. é treino.
Eu nada. falo, Ah, eu acho que no meu caso não é, eu não. falo que assim, Da é o mesma forma. report, né? Eu acho que Gabriela tem de um pouco report, da assim, tem- personalidade da pessoa também, eu Mas acho. eu ali. acho que Que não como quer, tá? que E tá como tudo bem. eles levam o exemplo de como é a figura, né, do pai e da mãe, porque, por exemplo, eu tive um problema de sequestro há alguns anos atrás, e o meu filho, ele, por vários momentos, ele falava que ele não poderia demonstrar fraqueza, porque eu nunca demonstrei que eu estava abalada em determinadas situações. Então, aí eu achava que ele tinha um problema, mas o problema, na verdade, estava comigo. Aí eu tive que entender que às vezes estava tudo bem e eu tinha que chegar para falar para ele, falar assim: "Nossa, hoje meu dia não foi tão bom", para ele entender que nem sempre, porque ele falava, Tudo ele perfeito. costuma falar que a minha vida tá tudo bem, que eu tô sempre sorrindo e que tá tudo colorida, mas que hoje ele me perfila e sabe que atrás de um sorriso tem alguma coisa errada. Então É eu acho. proteção, né? A gente quer proteger demais os nossos E aí, filhos às vezes, e o não erro demonstrando. às vezes não, eu tenho certeza que muito dos pais que fazem isso e, e os filhos, às vezes, não conseguem lidar com determinadas emoções, com a formação do emocional, porque eles não se permitem E quando fracassar. acontece algo grave, Porque nem ele não todo sabe dia a nem o que gente que é, ganha. ele não entende, Mas né? é isso que eu tô te falando, nem todo dia a gente ganha. Por exemplo, um dia que deu tudo errado, por que que eu vou falar que deu tudo certo? Então, aí vai gerando a baixa capacidade de frustração. A É pessoa, aí, na vida isso. dele, ele sempre teve essa Vai figura. ter que estar, o patamar dele vai estar A régua é A régua. altíssima. Só que a gente sabe que, na realidade, não tem como manter uma régua altíssima, porque isso não existe. Não existe, é egoísmo É da uma idealização. e é um sofrimento, você não tem ideia como que o íntimo da gente sofre. Você tentando mostrar, você tem ideia, mas tentando mostrar para todo mundo que tá tudo bem e no fundo você não tá bem. Não se permite. E eu acredito que é o tipo de paciente que chega para vocês, onde antes de você conseguir colher as frustrações, ele vai dizer que não tem nada errado com ele. Tá tudo bem, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. por isso que eu especificamente trato os pais. Estamos juntos. Sim. Não Concomitante. É muito Tem como. difícil. E pode ser maior de 18, pode, se precisar, eu vou chamar e vou interferir. Tem que no trazer for a família necessário. junto. Tem casos que não tem como você desvincular um ser. Não Porque cortou ele o não é, cordão ainda. não é Não é uma porque ele pessoa fez vive 18 sozinha, né? anos, apesar da gente saber da maioridade e tudo mais, mas não é porque ele fez 18 anos que ele não precisa da mãe e do pai. A gente sabe, os A nossos... gente precisa até hoje. Sim, e assim, existe muito a neurose familiar, É. né? A pessoa vem vivenciando tudo aquilo e para ela tá tudo bem. E aí ela chega mesmo no consultório e fala assim: "Ah, não, mas..." E aí você pergunta: "Tá, mas me fala um pouco mais sobre isso." "Ah, não, mas isso foi assim..." Sabe? Tipo, bem Desconversa. ou bem superficial. Oficial. Não, mas é que isso tava tudo bem mesmo. Acho que é assim mesmo, né? As pessoas são assim. Eles têm medo de ser julgada por vocês? Tem, e dentro da minha clínica eu sempre gosto de enfatizar: aqui é o seu ambiente seguro e eu não faço nenhum julgamento e nenhum juízo de valor. Você pode falar o que você quiser. E é um ambiente neutro, ninguém vai saber do que está não. falando. Não. E isso tem que ser reforçado a cada sessão. A cada sessão. É porque ela vai ganhando a confiança, É o né? vínculo. Para você criar o vínculo. O vínculo ele é fundamental. É um nível de De entrega, confiança, né, de coisas que provavelmente só nós sabemos da vida dele. Né? Então, sim, temos relatórios a fazer e tal, mas é um relatório. Ele não vai entrar num nível de especificidade tamanho que exporia essa pessoa. Né? Então, esse vínculo ele é conquistado. Tem pessoas Que ele já chega com esse quando as nível. pessoas elas desejam fazer a terapia, fica tudo muito mais fácil. Mas quando elas são levadas a isso por conta de um
transtorno, uma síndrome ou uma indicação de um psiquiatra, por exemplo, a primeira sessão ela chega com medo, ela não sabe como que vai acontecer, cheia de tabus, né? E ela vê que não, que é muito bom. E Alguém, fica falando que a vida é boa, que tá tudo bem. Fica até aquela fantasia. até que você põe o dedo na ferida. Porque cada um tem um jeito de trabalhar e cada um tem uma especificidade aqui, claro. Mas, assim, você já sabe o porquê que a pessoa está indo. Porque antes você já conversou com alguém, né? Com a própria pessoa. Eu, É. quando vou agendar, antes eu converso com a própria pessoa. Eu falo, como que eu posso te ajudar? Aí a pessoa vai me dizer o seguinte, ela vai me dizer assim, eu sou muito ansiosa, tá? Ok, já vou. E às vezes, a hora que você chega no ápice da ferida, ela já não tá mais sangrando, ela já tá com casquinha, porque você já foi pelas beiradas, resgatando sentimentos e ressignificando uma história que tá presa ali dentro. Agora tem né? que ver se essa poeira jogada embaixo do tapete não está se tornando uma repetição de padrão. Ah, tem tudo isso. Como é tratar a mente das pessoas? É maravilhoso. É lindo. É lindo ver o resultado. Mas Quando colhe, né? quando a pessoa. O princípio de tudo, né? Freud escreveu para Jung que você pode tentar curá-los, Jung, mas se eles só vão se curar se eles quiserem. Isso é um clássico, né? Mas se ele quer a cura, né? E ele vê o desenvolvimento acontecer, o crescimento acontecer, você vibra junto. Acho que isso é muito, muito bom também de se colocar. A gente não opera milagre. Não, ainda não. Estamos em desenvolvimento. A pessoa precisa querer, sabe? Eu sei, é muito comum. No começo tem a resistência, no começo tem aquele não, eu acho que não é para mim, ou isso não me sinto confortável. Mas ela precisa, num momento dela, entender que é ela e ela. A gente só dá ferramentas. Exatamente. É por isso que estamos recebendo dentro da escola da mulher muitas mensagens de mulheres pedindo ajuda, porque elas estão se sentindo seguras para chegar até Na verdade, a gente está dando uma ferramenta de Exatamente. apoio para que acolher pessoas caminho. que não é nem questão de condições sociais, não é nada disso. Às vezes é a questão da segurança. Viu num projeto que se sentiu Ela acolhida. pode falar. É isso. Ela pode falar, ela é bem-vinda e ela pode falar. E a gente vai estar orientando ou dando uma ferramenta. Para as famílias em gerais, né? E agora, em situações de casos bem extremos, assim, na sessão de terapia de vocês, que você sente que o paciente está bem, no limite, no estresse, como que é isso? Sair pós-sessão? Pra gente? Para você, não para o paciente. É, porque eu quero saber vocês, porque você fez a sessão com aquele paciente e tem sessões que são leves e tem sessões que te tiram uma energia lá muito íntima. E como que é isso? Como a gente se trata? E eu vou falar por como quem cuida de vocês, né? Eu faço terapia, claro, sempre. Sempre eu não sei, mas eu faço, eu gosto muito da minha terapeuta, eu acho que é eu gosto, isso pra mim é prazeroso. É dolorido, às vezes é dolorido, mas às vezes... porque tem alguém cuidar das suas dores também, e eu não também é? sou ser humano e tá tudo certo, eu com as minhas sombras, mas eu gosto muito de meditar. Então, eu faço meditação todos os dias, eu acho que é um dos caminhos. Exercício físico, acho que exercício físico é uma das coisas que ajuda também a liberar, que ajuda todo mundo, né? Para todo mundo. Tudo isso funcionar. Comer mais alimentos orgânicos do que embalados, isso também ajuda muito organicamente o corpo. E eu tenho um ritual ali, uma meditação, não é bem uma meditação, mas eu faço uso do Ho'oponopono, não sei se você... Sim. Então, eu uso muito o Ho'oponopono, mesmo durante as sessões, quando tá muito pesada, né? Usando a sua pergunta. Então, se tá muito pesada, o que o Ho'oponopono faz? Ele parte do princípio de que se aquela pessoa chegou para mim,
eu tenho coisas semelhantes a ela. Então, eu purifico em mim todas as memórias que eu tenho compartilhadas com aquela pessoa. E aí, eu vou fazendo as frases. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, te Te amo. amo. Ah, que lindo. E você, Simone? Bom, quanto a mim, eu faço terapia há mais de 30 anos, né? Inclusive, hoje eu tive um dia lindo. Eu treino todos os dias, né? É isso, falando em treino, tem um exercício de mente que a gente pode fazer todos os dias ao acordar? Oi, tudo Olha, bem? para mim, nesse momento da minha vida, com a minha história de vida, assim, O que funcionou para você? higiene do sono, que é o que eu trato os meus pacientes também, tem que dormir bem, necessariamente. E, no meu caso, nesse momento da minha vida, musculação. Porque eu preciso produzir os 3 principais hormônios, que não se compra, ocitocinas, ocitocina, endorfina e os outros todos que não estão disponíveis. Ocitocina a gente compra, né? Mas não. Em A doses endorfina não. bem... E, assim, endorfinar-se pro peso de um consultório de psicologia que eu tenho hoje, ele é o que me sustenta junto com a terapia. Então, higiene do sono, Musculação. treino, né? E que é a consciência corporal, tá? E higiene do sono, Exercício perdão, físico. e terapia, tá? Isso é o básico. Aí, na consulta, só para responder aquela pergunta que você fez, peguei um caso tremendo, difícil. Você percebe que a sessão está acabando e a pessoa está pilhada ainda. Então, nós temos ferramentas em que a sessão começa, se desenvolve e ela tem que ser fechada. O paciente tem que se sentir seguro para ir embora. A gente tem que usar... E aí vai a importância da atualização e do estudo. Porque a gente não pode deixar um paciente embora. Ai, acabou a sessão, tá? Tchau. Não, Ainda isso mais não se existe. você, por exemplo, tá vendo que é um caso suicida. Tá. Como, Mas tem aí, como. assim, ó, aí vamos pegar a questão dos suicidas, tá? Então, de novo, como que acontece o start do suicida, né? Numa maneira rasa, comparando, é como se fosse uma crise de pânico. São somente 5 minutos. Vai ser um start de 5 minutos que ele vai ter, que se alguém tiver de apoio, vai evitar esse processo. Ele não faz. Ele não faz. E é nesse momento que ele precisa da escuta. É nesse momento que ele precisa ter alguém que saiba do que ele está passando. No meu caso em específico, eu sei o paciente que tem essa tendência. E aí a família é chamada também, porque quando ele coloca ele pode colocar a vida dele em risco ou a do outro em risco, eu tenho que transportar essa informação para a família, porque a família tem que formar uma rede de apoio. E isso é uma proteção para essa pessoa. E junto disso, eu tenho um telefone de emergência. Então, assim, só para contar um caso, eu tive eu tive alguns casos de pessoas que foram, por exemplo, para cima da ponte do esqueleto, me ligaram dizendo que elas iam se jogar e conversando. Comigo. E é comum esse comportamento? Eu vou fazer agora. Eles precisam dessa Comunica. Eu plateia. agradeço quando eles fazem isso. Por quê? Porque aí é o tempo que eu tenho para conversar com ele, e aí eu sei com quem eu estou lidando, se vai ser uma forma mais agressiva, uma forma mais suave, uma forma mais carinhosa, tal. E, ao mesmo tempo, eu estou com o telefone... Porque com esses pacientes graves, eu ando com o telefone de emergência deles, que é o contato de emergência, Sim. que é da família. Junto, eu estou com... Alguém da família Junto, que dá tempo online. de chegar e pegar. E aí, corre para o hospital psiquiátrico e para dar uma baixada até a pessoa... Ela precisa dormir. Ela precisa desligar o cérebro. Ela precisa... Na verdade, ela precisa... Reconectar. Homeostase, né? Ela precisa resetar, né? E aí começa um novo tratamento e tudo mais. Então, assim, quando a pessoa avisa, assim, eu agradeço. E por Deus, né? Todas as vezes que eu passei por isso, que foram assim assustadoras depois, né? A gente tem que Respira. Senhor, aí depois você tem que entrar vocês são humanas, gente. E assim, é sempre fora do horário de trabalho, é no horário que você Sim. está numa confraternização, que você nunca imagina que isso vai acontecer e pá, né? Ok, você vira a chave, volta, porque é o seu trabalho, porque a gente não está
Não é porque como- você não está no consultório que você não está em alerta, né? Eu não estou psicóloga, nem ela está Tá. Na condição. psicanalista. Nós somos, né? A gente simplesmente é. Então, assim, independe do horário. E você falou de telefone de emergência. Hoje temos esse apoio? Se a pessoa quer precisar desse apoio, desse suporte, a gente tem pra onde correr a Por qualquer exemplo, momento? ai, tô vendo que tem Isso. algo errado ali. Então, A gente tem os assim, telefones em que pode ser inclusive, ligado. nesse mês, né, mais do que nunca, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma das organizações em que levam o Setembro Amarelo para o ano todo, né? Não é só setembro, 188. Né? Então, assim, você tá tendo algum... Você não tem com quem conversar, você não tem um tratamento, mas você está precisando de um apoio, eles salvam vidas. Então é isso, gente. A gente já sabe que tem muita conversa ainda pela frente. Dá para Muita. fazer mais um podcast, né, Dá para Tati? fazer muito. Mas o mais importante que a gente sabe que tem sim os telefones. E que tem recursos, que tem profissionais abertos a acolher, sem julgamento, sem precipitação de valores e sem ocorrência de estigmas. Não E as pessoas. conceito É de ir atrás isso. de tratamento, né? Se Você- permita. Se permita. Você tem como um tratamento, como você voltar, dar um start de novo na sua vida, né? Não é porque isso está acontecendo, mas você tem suporte. Às vezes você só está passando por um momento Uma que não fase tá ruim, legal. É está isso. tudo bem. Você tem ajuda. E é isso, né? É Queremos isso. agradecer mais uma vez vocês. Eu agradeço, Simone. Gratidão por você compartilhar tanto da sua, né, das suas experiências, dos seus estudos e de todo o seu gabarito. E desejo que você encontre pacientes mais felizes e façam vidas mais felizes. E você, Béria, também é uma surpresa extremamente agradável, que a psicanálise continue na sua vida, transformando e você continue empreendendo com o íntimo de cada um e que você tenha muito a agregar ainda na cidade com as pessoas e que faça a diferença tanto para você quanto para os seus pacientes. É com muita gratidão também, viu? E é isso, gente. Muito obrigada, Tati. Obrigada, também Karine, mais uma vez. No Juntas Casts. E até o próximo. Até!